Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Mais um culto de quarta-feira e agora chegou o momento da gente meditar na palavra de Deus. Já tivemos um momento de oração, um momento dos louvores e agora vamos refletir na Santa Palavra. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus tem trazido no meu coração por esses dias, que está no Evangelho de Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao 27. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele o saudava. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês estão discutindo com eles?" E um, do meio da multidão, respondeu: "Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra. E ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam." Então Jesus exclamou: "Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui." E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: "Há quanto tempo isso está acontecendo com ele?" O pai respondeu: "Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos." Ao que Jesus respondeu: "Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê." E imediatamente o pai do menino exclamou: "Eu creio, ajude-me na minha falta de fé." Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: "Espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele." E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: "Morreu." Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Jesus tinha acabado de descer do monte, onde ele havia se transfigurado diante de Pedro, Tiago e João. E desceram e lá embaixo haviam outros discípulos. E eles perceberam que havia uma numerosa multidão ao redor deles e que eles estavam discutindo com os escribas. E Jesus chegando, eles foram saudar Jesus, mas Jesus pergunta: "O que vocês estão discutindo com eles?" E no meio da multidão, um homem respondeu: "Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possesso de um espírito mudo, e toda vez que se apossa dele, ele cai por terra, ele espuma, range os dentes, e eu trouxe até os seus discípulos para que o expulsassem e eles não conseguiram." Jesus se indignou até e exclamou: "Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês?" E ele pede: "Tragam o menino até aqui." E trouxeram o menino até Jesus. Quando ele viu Jesus, o espírito agiu violentamente sobre o menino, fazendo ele se revolver, espumando ao chão. E aí Jesus vai até o pai do menino e pergunta: "Desde quando isso acontece?" E o homem responde: "Desde a infância." E por vezes jogou ele na água, no fogo, tentando o matar. E ele diz a Jesus: "Se o Senhor pode fazer alguma coisa, ajude-nos, tem compaixão de nós." E aí Jesus responde: "Se o Senhor pode, tudo é possível àquele que crê." Então o homem exclamou imediatamente: "Eu creio." E ele diz: "Ajude-me na minha falta de fé." Então Jesus, vendo que o povo se reunia próximo, ao redor, ele repreende o espírito imundo e diz: "Espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele." E aí o espírito agiu violentamente no menino novamente e
ele gritando, agitando, ele saiu. E aparentemente o menino parecia estar morto. Tanto que disseram, morreu. E aí Jesus vai até o menino, o ergue e o levanta. E ele fica curado, ele fica liberto. Geralmente, quando se prega essa passagem, se dá bastante destaque à questão dos discípulos, ao fato dos discípulos não terem conseguido expulsar o espírito imundo desse menino. Mas hoje eu quero trazer, dentro desse mesmo contexto, uma reflexão um pouco diferente, falar especificamente sobre uma outra situação que acontece. Não somente a questão dos discípulos não terem expulsado o espírito desse menino. Esse homem, ele deveria estar desesperado. Imagine ter um filho e que sempre era possesso, e diante dessa possessão desse espírito maligno, e esse homem sabia que era o espírito maligno, o menino espumava, caía por terra, rangia os dentes, ia definhando. E isso acontecia desde a infância. Então imagina o sofrimento desse homem vendo um filho passar por essa situação. Ele estava desesperado. E o que ele faz? Ele vai ao encontro de Jesus. Ele ouve que Jesus fazia milagres, que Jesus expulsava demônios, que Jesus estava fazendo grandes feitos. E na esperança de que seu filho fosse curado, ele vai até Jesus. E naquele momento Jesus ainda não estava lá, ele estava no monte. E aí houve um debate, provavelmente por isso. Os discípulos tentaram expulsar o demônio, não conseguiram, e os escribas começaram a debater com os discípulos. Quando Jesus chega, ele pergunta o que estava acontecendo, o homem imediatamente ele se prontifica e fala: olha, mestre, eu trouxe o meu filho aqui. E ele explica toda a situação que estava acontecendo para Jesus. E Jesus até se indigna, né, pela situação dos discípulos não conseguirem expulsar esse espírito maligno do menino, mas ele ele pede para que trouxessem o menino até ele. E o que eu quero já de início destacar é o que a Bíblia relata, que quando ele viu Jesus, o espírito age violentamente sobre o menino. Ele faz o menino cair por terra e o menino se revolvia se espumando no chão. Mas ele, mesmo vendo Jesus, o espírito se manifestando, até então Jesus não expulsou o espírito desse menino. Ele foi até o homem. Ele foi até o pai do menino. Saber o que acontecia. Quanto tempo isso estava acontecendo. Esse homem, ele foi buscar Jesus. Ele foi atrás de Jesus. Ele se aproximou de Jesus. Ele estava próximo de Jesus. Ele falou com Jesus. Ainda assim, o menino não foi liberto. Muitas vezes na nossa vida, na vida de um cristão, nós queremos ter uma busca maior por Jesus. Nós buscamos Jesus. Nós tentamos nos aproximar dele, como esse homem fez. Nós ficamos próximos de Jesus, nós conversamos com ele, nós oramos. E isso não significa que a bênção que nós buscamos, que aquela libertação que nós precisamos, vai acontecer imediatamente. É normal a gente ver muita gente querer uma bênção, buscar uma bênção, se aproximar de Jesus, ir aos cultos, participar de ministério, dos eventos da igreja, orar mais, tentar se consagrar, se aproximar de Jesus, tentar viver em santidade, buscando uma bênção, buscando uma libertação. E nem sempre isso acontece no tempo que essa pessoa espera. E isso não aconteceu com esse homem. Ele buscou, ele ficou próximo de Jesus, ele estava vendo Jesus, ele falou com Jesus,
E o milagre não aconteceu imediatamente, a libertação não aconteceu imediatamente. Só que Jesus ele vai até o homem e perguntar por que isso, há quanto tempo isso acontecia. E ele explica. E Jesus continua falando com ele, olha, é possível se você crer. E aí esse homem fala, mestre, eu creio, me ajude na minha falta de fé. Jesus não precisou nem perguntar, nem inquirir mais, nem investigar mais o que estava acontecendo. Esse homem, ele se entregou. Ele falou qual era o problema dele. Era a falta de fé. Ele entendeu, ele conseguiu discernir o que estava faltando para ele. Era a fé. Muitas vezes a gente se aproxima de Jesus, a gente busca, vai atrás dele, a gente fala com ele, a gente se aproxima dele. E o milagre, a libertação não acontece. E muitas vezes a gente não entende. Mas tem algo na nossa vida, algo que a gente tem que deixar, algo que a gente tem que mudar para que o milagre, para que a libertação aconteça. Esse homem entendeu que ele precisava ter fé. Às vezes, a gente precisa ter fé para receber o milagre que a gente quer, para receber o milagre que a gente precisa. Às vezes, a gente tem que deixar um pecado de lado, uma mágoa, um rancor, algum pecado escondido, que muitas vezes a gente sabe. E é abandonando, é mudando isso, que o milagre, que a libertação vai acontecer. E isso aconteceu com esse homem. Não bastou ele buscar Jesus, estar próximo de Jesus e até conversar com Jesus. Jesus sabia do problema dele, viu o problema dele. Mas no momento que ele entendeu que ele precisava da fé e reconheceu isso, imediatamente Jesus fez um milagre. Expulsou o espírito imundo da vida do menino e libertou o filho dele. E muitas vezes é disso que nós precisamos. Às vezes a gente faz uma busca incessante, a gente se aproxima mais de Deus, a gente vai em todos os cultos, a gente medita na palavra, a gente ora, fala com Jesus, se aproxima dele. Mas existem coisas na nossa vida que precisam ser deixadas e a gente não consegue deixar. E esse homem conseguiu entender, discernir, sem Jesus falar, qual era o problema dele, o que ele tinha que mudar. Às vezes a gente não sabe o que a gente tem que mudar. Mas esse homem, já de início, ele fala, me ajude. Me ajude. Se você não sabe o que está acontecendo, que você não recebe a bênção, que você não recebe a libertação, e não sabe o porquê, porque você tem buscado, você tem ido atrás de Jesus, falado com ele, se aproximado dele, e nada tem acontecido, peça ajuda a ele. Ele vai te mostrar. Ele vai te falar o que você precisa mudar, o que você tem que deixar, o que está te atrapalhando. E quando esse homem entendeu o que ele precisava mudar, ele precisava ter fé, o milagre aconteceu, a libertação aconteceu. E assim é na nossa vida de um novo convertido, de uma pessoa experiente. Muitas vezes a gente não entende por que as coisas não acontecem. Porque a gente tem buscado, a gente tem se aproximado, a gente tem falado com Jesus, e mesmo ele estando tão próximo de nós, algumas coisas não acontecem, alguns milagres não acontecem. E a gente precisa entender que mesmo estando tão próximo dele, nós precisamos nos libertar de algumas coisas na nossa vida que vão nos atrapalhar. Às vezes a gente sabe. E às vezes a gente não sabe, mas a gente tem um recurso de pedir o socorro a Jesus, para que ele nos mostre e nos ajude a mudar, a melhorar. E outro ponto
Interessante também que eu quero destacar aqui é que quando o menino vê Jesus, quando ele vê Jesus, imediatamente o Espírito se manifesta violentamente. Violentamente, a Bíblia fala. Joga ele para o chão e faz ele espumar. E aí Jesus fala com o Pai, depois quando Jesus vai expulsar, ordena que ele se retire do menino, que ele saia do menino e nunca mais volte, de novo ele age violentamente, de uma maneira muito forte. Ele grita, a Bíblia diz que ele grita e agita o menino. Foi violenta a manifestação em cima do menino. O inimigo, ele vai tentar até o fim nos destruir. Quem estava vendo achou que o menino tinha morrido, tão violenta que foi a manifestação. O inimigo, ele não vai desistir. Principalmente quando a gente se aproxima ainda mais de Jesus. Ele vai tentar dar as suas cartadas. Ele vai tentar de todo jeito nos destruir. Para que nós não recebamos a bênção. Para que nós não sejamos libertos. Às vezes a gente não entende por que a gente tem buscado, se consagrado, orado, feito jejum, buscado viver em santidade, e parece que o ataque do inimigo, ele se multiplica. É incrível. É normal você ouvir os irmãos, os cristãos falarem isso. Poxa, parece que quanto mais eu busco, mais eu sou atacado. Exatamente. O inimigo, ele não quer que você seja abençoado, ele não quer que você seja liberto. E ele vai até o último segundo tentar te atacar. O espírito maligno, quando ele viu Jesus, ele se manifestou no menino. E a intenção dele era destruir o menino. E aí quando Jesus ordena, ele ainda, para que ele saísse, ele ainda se manifesta novamente para tentar destruir o menino. Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, quanto mais nós nos consagramos, tentamos viver em santidade diante de Deus, quanto mais nós oramos, quanto mais nós buscamos a Deus, o inimigo, ele vai tentar nos destruir. Então não estranhe se isso acontece na sua vida. O inimigo, ele vai tentar nos destruir. Mas ele só tentou destruir o menino, mas ele não conseguiu, porque Jesus estava do lado. O inimigo pode tentar te destruir. Ele pode frequentemente te atacar, por você estar buscando mais a Deus, por você estar se fortalecendo mais espiritualmente. Mas tenha certeza de que ele não vai conseguir te destruir, porque Jesus está ao seu lado. Jesus está vendo tudo o que está acontecendo, ele está ao seu lado. E você não será destruído pelos ataques, pelas setas inflamadas que o maligno envia contra nossas vidas. O ataque pode ser violento. O ataque contra o menino foi violento. Imagina uma criança sendo possessa por um espírito maligno. E a própria Bíblia relata que a ação foi violenta. Ele agiu violentamente, fez o menino gritar, se espumar, cair ao chão. Mas ele não foi destruído. Jesus estava ao lado. Jesus está ao nosso lado. Você não vai ser destruído por esses ataques malignos. E nós precisamos discernir, entender o que precisamos mudar na nossa vida para que nós sejamos libertos, para que nós sejamos abençoados, como esse Senhor foi, como esse rapaz foi. Ele foi até Jesus, ele buscou Jesus e foi completamente abençoado com a libertação do seu filho. Deus quer te libertar de algo que não faz bem para a sua vida espiritual, de algo que desagrada a Deus. Deus quer te abençoar com aquilo que você tem pedido. Deus está vendo, Jesus está vendo que você tem buscado, que você tem se aproximado, que você tem tentado falar mais com Ele. Mas basta nós entendermos que precisamos melhorar, que precisamos evoluir, e quem vai nos mostrar é o próprio Jesus, o que tem atrapalhado a nossa vida.
o que tem atrapalhado a nossa vida espiritual. Fica essa palavra de reflexão para a nossa vida, irmãos. O inimigo ele vai tentar nos atacar, principalmente quando nós nos fortalecemos mais em Jesus, quando nós buscamos mais Jesus. Mas ele não vai conseguir nos destruir. E Jesus vai nos mostrar, ele quer nos mostrar o que nós precisamos mudar para que nós sejamos completamente abençoados, para que nós sejamos totalmente libertos e tenhamos uma vida plena em Cristo, uma vida de santidade com o Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Essa era a palavra de reflexão para o dia de hoje. Amém? Fiquem com Deus.